Olá, meu nome é Carlos Mateus e venho falar sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN ou simplesmente ISS. É um tributo que veio substituir o Imposto sobre Indústrias e Profissões. Inicialmente, um imposto estadual a partir da Proclamação da República e após a Constituição de 1946, um imposto municipal. Atualmente, o ISS é tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, conforme determinação do artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Trata-se de um imposto que incide sobre prestações de serviço, como o próprio nome propõe, com finalidade essencialmente arrecadatória, sendo uma das principais fontes de receitas dos municípios. Desde o ano de 2003, em substituição ao Decreto-Lei nº 406, de 68, o ISS é disciplinado pela Lei Complementar número 116, a qual procurou acabar, ou pelo menos diminuir, com uma série de discussões acerca desse imposto. Cabe aos municípios, mediante edição de lei ordinária, a instituição do ISS, disciplinar as regras, as normas gerais definidoras dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Prescreve o artigo 1º da Lei Complementar já citada. Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O âmbito constitucional do ISS é o serviço de qualquer natureza. O serviço no sentido de fazer, não no sentido de dar. Então fica claro, qual o fato gerador do ISS? O fato gerador do ISS é a prestação por empresa ou por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento físico, de serviços constantes da lista anexa à lei complementar, que já citei, que é a Lei 116 de 2003. Esta enumera aproximadamente 230 serviços, divididos em 40 itens, dentre os quais podemos exemplificar. O primeiro deles, os serviços de informática e congêneres, análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados e congêneres, elaboração de programas de computadores e inclusive de jogos eletrônicos. Qual o sujeito ativo do ISS? É o município. Logo, o sujeito passivo são os contribuintes do imposto, que são as empresas ou profissionais autônomos que prestam o serviço tributário. Mas pode ser atribuída a responsabilidade tributária ao tomador de serviço, que é a pessoa que contratou o serviço. Aí fica aquela pergunta: qual é o local de recolhimento do ISS? Como regra geral, o local de recolhimento é o município em que se encontra a sede do estabelecimento prestador. No entanto, a lei complementar estabelece exceções, destacando-se as hipóteses em que o ISS é recolhido no local da prestação do serviço, como no caso da construção civil. Qual a alíquota do ISS? A alíquota utilizada é variável de um município para outro. A União, por meio de lei complementar, da lei complementar já citada, que é a 116, fixou a alíquota máxima de 5% para todos os serviços. E a alíquota mínima é de 2%, conforme o artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Qual a base de cálculo do ISS? A base de cálculo é o preço do serviço prestado. Na base de cálculo do ISS, computa-se o valor econômico das obrigações de dar e fazer do que foi avançado. Até mais.